Fala galera, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais um tópico de direito penal, parte geral. No tópico anterior, a gente estudou a matéria de tempo do crime. O tempo do crime é o local da ação ou omissão. Temos nesse tópico, a gente tem a teoria da atividade, a qual essa teoria não considera o tempo do resultado, considera apenas o tempo em que se ativou esta atividade, ou seja, teve ação ou omissão. O tempo do crime está previsto no artigo 4º do Código Penal, belezinha? E aí hoje a gente vai dar continuidade ao próximo tópico. Vamos agora fazer o ponto 3.6. Se eu não me engano, agora é o tópico da territorialidade. Então vamos lá. Territorialidade. Não é terri. E vamos ver o que o material tem para nos explicar aqui. Ele já fala que esse assunto está no artigo 5º do Código Penal. Territorialidade. Artigo 5º. Aplique-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras. Aqui tem um monte de exemplo de extensões do território brasileiro. É no parágrafo 1º, né? Agora o parágrafo 2º, ele diz: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se em pouso no território nacional. Então, beleza, vamos ver. A lei penal não deve se preocupar com fatos ocorridos no exterior. Se ocorre um homicídio em Estocolmo, na Suécia, nossa legislação não tem nada a ver com isso. Não podemos violar a soberania de um Estado estrangeiro. Ele que cuide de seus próprios problemas. Da mesma forma, em reciprocidade, nossa soberania tem de ser respeitada. Para condutas típicas praticadas no solo brasileiro, incide a nossa legislação por força do princípio da territorialidade. Todavia, isso não impede que convenções, tratados e regras de direito internacional gerem efeitos em nosso país, como prevê o artigo 5º do Código Penal, princípio da territorialidade temperada. O princípio da territorialidade temperada ocorre quando a gente tem a intervenção de tratados internacionais que promovem efeitos dentro do nosso país. Beleza. Ademais, hipóteses excepcionais na nossa legislação podem alcançar condutas típicas praticadas no estrangeiro. Beleza. Bom, vamos para o que é importante primeiro, é entender o que é o território nacional. Aqui nesse comecinho o material ele deu um conceito geral do que é território nacional, né? Então vamos ver agora em detalhes. Território nacional. A lei penal brasileira deve alcançar apenas fatos ocorridos em território nacional. Entretanto, quais são os limites do território nacional? O terreno onde está instalado o Consulado-Geral do Brasil em Roma, na Itália, por acaso é um território brasileiro? Uma aeronave particular brasileira, enquanto sobrevoa o alto mar, é também um território brasileiro?
Essas perguntas são essenciais para definir se a nossa lei será ou não aplicada quando ocorre um crime. A princípio, o óbvio. O território brasileiro inclui a superfície terrestre, o subsolo e o espaço aéreo e as águas territoriais. Beleza. Tá, aqui vamos primeiro definir o que é isso aqui, ó. Vamos fazer uma definição. Vamos lá, território nacional. Tá, a territorialidade. Vamos dizer assim, territorialidade o que é? É o espaço onde existe a soberania do Estado brasileiro. O local de atuação do vigor das normas jurídicas. É o espaço onde as normas entram em vigor, podem ter vigor, né? Beleza, agora da territorialidade a gente vai ter que criar um subtópico, porque da territorialidade a gente tem o território nacional. Território nacional. Vamos linkar aqui a territorialidade, fazer a legenda, fazer um título, território nacional. Vamos lá. Território nacional. O que é o território nacional? Tá, vamos fazer só uma reata aqui, ó, uma corrigida. Espaço onde existe a soberania local de atuação do vigor da norma penal, né? Que a gente está estudando direito penal. Norma penal. Território nacional. Então a gente sabe que vamos extrair aqui uma síntese desse texto aqui. Ele fala aqui pra gente que o território nacional é a superfície terrestre, incluindo o subsolo. As águas territoriais são elas fluviais, lacustres e marítimas. Plataforma continental brasileira também é território nacional. Espaço aéreo sobre território brasileiro também é território nacional. Então, beleza, vamos por partes aqui, que ele primeiro fala que o solo é o território nacional. Então, a gente tem como noção inicial que território nacional é o solo. O que é o solo? Superfície terrestre, incluindo o subsolo. Beleza? Qual o próximo conceito de território nacional? Águas
territoriais. Próximo é a águas territoriais. Eita. E o que são as águas territoriais? Elas são as águas fluviais, Vamos fazer um negocinho mais organizado aqui, né? Ó, fazer assim, ó. Fazer para ficar mais fácil de visualizar. Solo é a superfície terrestre e subsolo. Águas territoriais são águas fluviais, águas lacustres, águas marítimas. Águas fluviais, o que são as águas fluviais? Rios, lacustres. Isso eu nem sei. Vamos ver o que é no Pai Google aqui. Águas lacustres. Lagoas? É isso. Lagos, né? Lagos. Eita. Lagos lacustres. Águas marítimas, aqui a gente sabe que é o mar. O mar. Quem assiste o One Piece sabe muito bem o que é o mar. Beleza? E o que mais ele fala pra gente? Espaço aéreo. E o espaço aéreo, beleza. E o espaço aéreo. E o espaço aéreo. Não. Ó, aqui foi o que eu falei já em alguns vídeos. O material, eu estou estudando na plataforma do Gran Cursos Online. Esse aqui é um PDF de um curso preparatório para a prova de delegado de polícia. Esse material PDF, ele peca em alguns detalhes. A videoaula da plataforma é muito boa. Agora o PDF, ele fica devendo alguns detalhes de alguns tópicos, tá? Então é muito importante quando a gente estuda por qualquer que seja o material, sempre buscar extrair a estrutura do que o material te indica, e desta estrutura básica você vai, quando você monta o seu alicerce, você vai completando o alicerce com informações adicionais que você vai adquirir fazendo questões, fazendo um novo ciclo de estudos. Então eu estou aqui fazendo como se fosse a primeira passada na matéria. Porque a gente sabe, por exemplo, aqui, o material fala pra gente que o território aéreo faz parte do território nacional. Só que ele não indica também a menção de metros de altitude, e eu já vi algumas provas pedindo esse tipo de bizarrice. Né? Só pra gente saber mais ou menos, o espaço aéreo brasileiro, qual é o tamanho do espaço aéreo brasileiro. Será que a gente consegue ver uma imagem rapidinho aqui só para a gente vamos ver se a gente acha alguma informação aqui, ó.
Ó, eu tô pegando aqui um material adicional. Fechar, peraí. Fechando umas propagandas aqui. Ó, o espaço aéreo brasileiro, em questão de tamanho, ele é isso aqui, ó. Ó. Crosta continental, crosta oceânica. É bem questão de geografia isso aqui, né? 12 milhas mar territorial. Pode ser, algumas questões eu já vi banca bem FDP que cobra umas coisinhas assim, cara. Tá, eu não vou colocar no meu material agora, mas é só para dizer que tem complementação por fora. A gente tá pegando só o básico aqui, beleza? Mas enfim, vamos voltar aqui ao que da questão. Espaço aéreo. O que é o espaço aéreo? É o ar, é o espaço onde as aeronaves voam. O que ser um pouco mais. O que é um espaço aéreo? Nossa. É uma porção da atmosfera. É o céu. É o céu azul. Ó, o que eu vou colocar aqui, porque senão vai para não complicar. É, ele é medido até 100 km de altitude. É lógico que se o cara começar a passar disso aqui, ele já vai pro espaço. Mas é 100 km de altitude. Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Território nacional por extensão. Então a gente vai ter que criar mais um tópico aqui. Esse é o território nacional e vamos fazer mais um tópico. É o 3.6.2. Território. Opa. Território nacional por extensão. Vamos linkar a nota ao tópico mãe, que é a aplicação da lei penal. Colocar a legenda para o tópico ficar colorido. Território. Fazer o título. Vamos ver o que o material vem nos falar aqui, ó. Território nacional por extensão. O que são? São as aeronaves, embarcações públicas brasileiras de natureza pública ou a serviço de governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Vamos copiar tudo isso aqui que é importante, ó. Copia.
Copia, copia e copia tudo isso aqui. Beleza. B. Aeronaves, embarcações brasileiras de propriedade privada que se achem em alto mar. Então, olha só. As embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes e de propriedade privada, elas estarão sujeitas à lei brasileira dentro do espaço considerado como território nacional. Porém, se essas embarcações de propriedade privada estiverem em território estrangeiro, se não tiver algum tipo de tratado que prevê que a aplicação da lei brasileira, essas aeronaves e embarcações privadas que estiverem no estrangeiro e cometerem determinados delitos no estrangeiro estarão sujeitas às leis estrangeiras. Então, as aeronaves e embarcações de propriedade privada, elas não são consideradas como território nacional por extensão. Beleza? Então aqui a gente já tem um detalhe, ó. Então agora a gente já sabe que fazer uma notinha aqui, ó. Então, território nacional por extensão. E as aeronaves e embarcações, propriedade privada. Perdão, pessoal, eu acabei falando errado. As aeronaves e embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada são sim território nacional por extensão, tá? Confunde as bolas, mas são sim também. Esses dois são. Aqui o material pôs um bizu, uma dica, que caso tenha ocorrido o tráfico de drogas numa embarcação do presidente da República, é cometido o crime, praticado um crime militar. Eu não sei porque que o material pôs esse detalhe, eu acho que eu nem vou usar agora, não tem fundamento muito para mim. Tá, outro detalhe aqui, vamos ver o que eles falam. Perceba que as embaixadas e consulados não são mencionados aqui. Portanto, não são considerados território nacional por extensão. Tá, aqui ele diz um negocinho interessante. Ó. As embaixadas e consulados não são considerados território por
extensão. Beleza. Já deu pra gente ter uma ideia aqui, né? Vamos ver como ficou. Fazer embaixadas e com não são considerados território por extensão. Beleza. É isso aqui, ó. Território nacional por extensão são aeronaves e embarcações públicas, aeronaves e embarcações propriedade privada. Tá, vou completar um negocinho aqui, ó. Tem uma diferença aqui, vamos por o bisuzão agora. Ó a diferença aqui, ó. Esses caras, o primeiro, vou colocar o A aqui pra gente, ó. Esses caras aqui, eles são considerados território nacional por extensão onde quer que se encontre. Esses outros, os públicos, tudo que for do governo é território nacional por extensão onde quer que esteja. Agora, o que é privado, é brasileiro, mas é privado, é somente no território nacional e no alto mar. Ou seja, o que é o alto mar? É meio que aquelas terras que não tem nenhuma soberania. Lá no meio do oceano, no meio do Oceano Pacífico, né, Oceano Atlântico, onde não tem ninguém que mande naquela região, nenhum país é soberano naquela região. Então, valerá as leis de origem da embarcação. Agora, se essa embarcação, essa aeronave entrar no território de outro país, ele estará sujeito às leis daquele país. Isso se tratando das propriedades privadas. As propriedades públicas, mesmo estando em um país estrangeiro, estará sujeita à aplicação das leis brasileiras, beleza? Embaixadas, aí. Eu acho que já deu por hoje. Vamos ver como ficou o mapa mental. Vamos ver onde a gente parou hoje. Aqui, ó. Olha só como tá ficando a nossa árvore, olha. Né? Nossa árvore genealógica do direito penal. Direito penal, ele vem... Estou estudando a sistemática da aplicação da lei penal. Aí estamos estudando agora a lei penal, aplicação da lei penal sobre o território nacional. Eu acho que eu linkei essa nota errada, ó. É pra estar aqui, ó. Quer ver, ó? Vou apagar. Esse tópico tem que estar na 3.6. Aí, ó. Agora vai ficar certo o nosso mapa aqui, ó. Eu linkei ela no tópico acima. Não, ela não... Vou jogar essa galera pro lado aqui. Aí. Agora sim, ó, aplicação da lei penal. Estamos estudando o tópico de territoriedade. Tópico de territoriedade, ele já
criou duas ramificações. O território nacional, que é aquela ideia do território, é o base, né, é o base, aquele base é o solo, subsolo, é o espaço aéreo, né, que é a porção da atmosfera, e o espaço marítimo, espaço fluvial e o espaço lacustre, né, que são os rios, as lagoas e os mares. O território nacional, por extensão, são as embarcações, as aeronaves e embarcações brasileiras de natureza pública, aeronaves e embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada. É aqui, ó. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Belezinha? Valeu e até mais.